Olá a todos, no nosso Espaço Saúde de hoje, eu vou passar para vocês o quão é importante uma boa noite de sono. As pessoas às vezes perguntam, olha, eu durmo pouco à noite, eu tenho épocas que eu durmo bem, tem épocas que eu durmo mal, mas tudo isso aí está associado quando se não consegue entrar nesse ritmo de sono e de descanso à noite, há vários problemas, principalmente associados ao envelhecimento, o que é um fator hoje que muitas pessoas levam em consideração. Primeiro, quando você dorme, quando você dorme, o ideal é que você durma pelo menos de 6 a 8 horas de sono por dia, né? Você tem que ter esse período de sono em que, quando você deita e dorme, lá pelo período das 2 horas da manhã, entra em funcionamento no seu corpo, a nível endócrino, o chamado ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É uma sequência de ações que fazem com que se produzam hormônios no seu corpo que vão manter o seu corpo no seu estado geral, no seu bom estado, no restante do dia, a partir do momento em que você acorda. Você tem várias etapas do sono. Você tem o sono alfa, o sono beta, o sono REM. Ou seja, o sono REM, você tem que ter pelo menos 20 minutos de sono REM numa noite, ou seja, o chamado sono profundo, em que você tem que passar por ele para que esses hormônios sejam produzidos. Dentre eles, o hormônio chamado de GH, que é o hormônio do crescimento, que está relacionado, né, ao crescimento mesmo e relacionado à parte de envelhecimento do corpo. Quando você não passa por esse período, você envelhece mais rápido, você começa a ter problemas no decorrer do tempo pela falta desse sono. São endorfinas, que é aquele hormônio do prazer, o cortisol, né, que é um que dá aquele relaxamento, né, quando você está dormindo, né, vários outros hormônios, ou seja, são vários mesmo, que estão intimamente ligados ao seu desempenho diário, quando você se levanta, quando você trabalha, quando você chega em casa, ou seja, o seu ritmo diário. Quando a pessoa não consegue dormir pelo menos perto de 6 a 8 horas por dia, ela começa a comprometer esse ciclo circadiano que acontece nas pessoas. Ou seja, principalmente, vamos falar um pouco aqui, mais especificamente, de um hormônio chamado GH, o hormônio do crescimento. Sabe-se que ele é determinante na fase de crescimento do corpo, na fase de envelhecimento, ele retarda o envelhecimento do corpo e ele está intimamente ligado a várias funções, dentre elas manter a renovação do seu organismo. Quando você consome carboidrato complexo, eu digo tudo à base de massa, pizza, bolos, pães, após as 6 horas da tarde, você reduz a produção desse GH quando o seu ciclo circadiano está em ação. Então, o que nós sempre dizemos é o seguinte: carboidrato composto, que são as massas, não devem ser consumidas preferencialmente após as 6 horas da tarde. Isso aí faz com que esse GH seja produzido em maior quantidade e ele proteja mais o seu corpo. Aí muitas pessoas dizem o seguinte: é muito difícil para dormir, é muito difícil para descansar, às vezes eu tenho uma vida muito puxada,
Mas nesse processo aí existem fatores, produtos que fazem parte do próprio corpo, porque muitas vezes muitas pessoas têm o hábito de tomar aqueles remédios, né, que fazem dormir à noite, que são aqueles chamados faixa preta, né, algo que não tem tanta necessidade na maioria dos casos. Eles são apenas usados em casos específicos. Muitas vezes existem receptores no corpo que dependem de algum tipo de substância que cause o relaxamento. Existe uma glândula muito pequena no corpo que produz uma substância chamada melatonina, que é muito recomendado para pessoas acima de 40 anos, 45 anos. O que é mais recomendado, aquelas pessoas que simplesmente estão começando a fazer uso de antidepressivos, né? Fazer uso das medicações faixa preta para dormir sem a plena necessidade desses medicamentos. Outra substância é a serotonina. Quando você toma algum antidepressivo, né, que são as famosas tinas, né, que é a fluoxetina e várias outras associadas, elas impedem que haja uma captação de uma substância chamada serotonina para causar calma em você. Muitas vezes, ao invés de fazer uso dessas medicações, você pode fazer uso de substâncias naturais que estimulam a produção dessa serotonina e traz mais calma a você, traz uma tranquilidade maior, algo que hoje percebe-se a nível clínico, que quando você faz um exame de sangue para determinar a dosagem, muitas vezes essa dosagem está baixa. Pessoas estressadas, pessoas que estão irritadas, enfim, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por que muitas vezes, quando muitas mulheres estão passando pelo quadro da TPM, elas adoram consumir chocolate? É um pouco engraçado isso, mas isso não é uma lenda urbana, isso é uma realidade. O cacau que existe no chocolate, ele estimula a produção de serotonina, que dá mais calma e dá mais tranquilidade para aquela pessoa que está passando por uma fase complicada, está extremamente irritada, quase quebra a casa, quase se separa do marido, mas enfim, o cacau ele é um estimulante dentre várias outras substâncias que podem melhorar esse quadro nesse período. Por isso que nós sempre recomendamos o chocolate 70% para cima. Quanto mais cacau existe no chocolate que você consome, mais serotonina você produz. Você se sente muito melhor. Então, dentro de todo esse processo aí, existem formas para se fazer com que a pessoa durma bem, ela tenha um bom sono, que ela tenha um descanso merecido e que esse ciclo circadiano ele funcione efetivamente, que é o que vai trazer aquela tranquilidade, aquela disposição quando você se levanta de manhã. A partir do momento que você já se levanta cansado e tem a sensação de que não dormiu, apenas fechou os olhos, que é o que acontece com as medicações chamadas faixa preta, elas só bloqueiam, você não entra naquele sono REM para produzir todos esses hormônios. Consequentemente, como o nosso país está entre um dos maiores consumidores desse tipo de medicação no mundo, se eu não me engano, segundo ou terceiro lugar, ou seja, em cima de diagnósticos mal feitos e de forma rápida dentro, muitas vezes, de um consultório médico, em que a pressa vale mais do que a preocupação com o paciente, né? Isso deve ser sempre estudado. São diagnósticos mal feitos e que muitas vezes levam a pessoa a ser prejulgada com aquele problema e o paciente acaba aceitando esse tipo de coisa. Por quê? Porque foi o médico que falou, foi o profissional que falou. Mas isso aí tem que ser visto com muita calma, o sono é essencial, o consumo de carboidrato complexo, que são as massas, após as 6 horas da tarde rebaixam e muita produção do GH, que é um hormônio muito importante no corpo, e fica aí a dica para todos, né? Reflitam, avaliam, ou seja, você é o que você come. Antigamente era, você era o que você vestia. Hoje
já se mudou completamente. A alimentação natural é essencial, a alimentação saudável é essencial para estimular a produção desses hormônios, né? Vamos dormir um pouco mais e vamos proteger o nosso corpo. O meu até mais a todos aí. Um grande abraço.